Olá, tudo bem? Hoje então a gente conversa finalmente sobre literatura japonesa aqui nesse canal e graças a vocês. Uma vez lá no Instagram me perguntaram se eu gostava de literatura japonesa e eu disse que eu não poderia responder, na verdade, porque eu só tinha lido um livro que ficou bem famoso recentemente, chamado Antes que o Café Esfrie. Vocês devem ter ouvido falar desse livro ou até lido, né? Eu acho, aliás, que agora já tem acho que uns 3 livros dele, acho que virou uma série, enfim, mas eu só li o primeiro e esse foi o meu único contato com literatura japonesa, apesar de ouvir falar bastante, principalmente do Murakami. Fica curiosa para ler, mas até agora nada. E aí, então, vocês me sugeriram esse livro, Relatos de um Gato Viajante, da escritora Hiro Arikawa. Eu vi que essa escritora é super famosa lá no Japão, ela já tem vários livros publicados por lá, inclusive com adaptações também para TV, cinema, enfim. E por aqui no Brasil, esse é o único livro publicado dela, por enquanto, e saiu pela Alfaguara. Esse livrinho, provavelmente, não é o tipo de livro que vai te surpreender. Eu acredito que em determinado momento ali da trama, a maior parte dos leitores já vai perceber para onde está caminhando essa história. Mas é um livro que tem muitas chances de te emocionar. Eu li a versão e-book desse livro no Kindle, mas eu vi recentemente que até rolou uma promoção e eu coloquei, inclusive, no grupo de ofertas que eu tenho no Telegram. O link vocês encontram aqui sempre no box de informações, então se você ainda não está nesse grupo, entra lá que praticamente todo dia eu estou garimpando promoções e compartilhando lá com vocês. E esse livro já começa citando um livro super famoso no Japão chamado Eu Sou um Gato. Esse livro já é do Natsumi Soseki. Gente, eu estou tentando aqui falar esses nomes japoneses, tá? Qualquer coisa vocês me corrijam aqui nos comentários, por favor. Esse é um clássico japonês, ele foi publicado em 1905 e ele começa assim: Eu sou um gato, ainda não tenho nome. E assim que a Hiro Arikawa decidiu começar o seu livro, que em grandes partes é narrado por um gato, e ele começa então citando essa frase super famosa da literatura japonesa, mas dizendo que ele não é tão famoso assim, mas que ele tem nome. Eu ainda não li esse livro, Eu Sou um Gato, eu tenho ele no Kindle, tinha me chamado a atenção exatamente por ser narrado por um gato, isso eu achei muito legal. E aí eu descobri também, olhando meu Kindle, que eu tenho mais um livro narrado por gato, que é o Reflexões do Gato Moor, também não deve falar assim, mas tudo bem, que é do Hoffmann, aí já na literatura alemã, um livro já anterior, por volta ali de 1820, eu acho que foi publicado. E esse livro não é apenas as memórias, né, o diário de um gato, também vai ter trechos do diário do dono do gato. Também parece bem interessante, não li, mas também estou muito interessada em ler esses dois livrinhos também narrados por gatos. Mas vamos conversar então sobre esse livro, Relatos de um Gato Viajante, que eu sei que muitos de vocês já leram. Foi um livro assim muito elogiado para mim e eu fiquei, claro, muito curiosa para ler, mas como eu já falei, o diferencial mesmo para eu decidir pegar esse livro e ler foi o fato dele ser narrado por um gato. Então, bem no comecinho do livro, a gente vai saber que esse gatinho é um gato de rua, só que ele tem, claro, o cantinho dele preferido para dormir, que é em cima do capô de uma van prata, que fica numa garagem residencial. E como ele está sempre por ali, acaba que o dono desse carro acaba tentando se aproximar do gatinho, fazer carinho nele, e ele também deixa um pouco de ração para o gato. É claro que o gato, contando tudo isso, gente, é muito engraçado o tom que ele conta tudo, a visão que ele coloca, assim, dos humanos, como ele se valoriza também. Então, é um livro, assim, leve. A gente vai ver que não é um livro super feliz, não, mas é um livro com uma leitura, assim, muito fluida. Aliás, eu já vou confessar uma coisa aqui para vocês. Eu preferi as partes que são narradas pelo gato. As partes que são narradas em terceira pessoa, eu já não gostei tanto da escrita. E me lembrou, engraçado, não sei se é por conta de ser o único livro, né, de literatura japonesa que eu li, mas me lembrou muito a escrita de Antes que o Café Esfrie. E também é uma escrita que eu acho que eu não estou habituada, enfim, não me agradou tanto. Mas, novamente, é uma leitura fluida, tá? É o estilo de escrita mesmo que não me agrada tanto. Bem, mas voltando então ao enredo. O gatinho lá acaba deixando esse homem fazer carinho nele, enfim, criando uma simpatia, né, por ele também. Até que vai acontecer uma coisa com esse gato e ele vai precisar de ajuda, e é claro que esse homem é quem vai ajudá-lo. E a partir desse ponto, então, esse gato vai morar com o homem e aí ele vai descobrir
então que o homem se chama Satoru. Esse personagem também é aquele personagem que me incomodou um pouquinho, acho que vocês vão ficar bravos comigo se eu falar isso, não sei. Mas o fato que me incomodou um pouco, gente, foi que, assim, ele parece que não tem defeitos, sabe? Ele é uma pessoa, assim, super compreensiva, ele vai passar por vários momentos ali, e ele passa com muita serenidade, sabe? Então, esse aspecto do livro foi algo que não me agradou muito. Eu acho que faltou, assim, oscilações pro personagem, sabe? Uma coisa, assim, mais humana mesmo, sabe? Devido a tudo que ele passa. Porque aí a gente vai começar a descobrir, então, alguns episódios da vida dele. Porque após 5 anos, eles vão passar a visitar alguns amigos do Satoru e viajar realmente pelo Japão. É até interessante que a escritora ela vai citar as cidades, e aí eu procurei, acho que vou deixar umas fotos aqui para vocês. São paisagens muito diferentes do Japão, então eles vão desde lá do norte do Japão, até chamado de País das Neves, né? Até outras cidades assim bem diferentes, cheias de templos, de lojinhas, enfim. E a escritora narra tudo isso descrevendo bastante coisa, sabe? Então a gente se sente realmente passeando com eles, viajando, né, no caso, com eles e imaginando aquelas paisagens que eles veem, porque eles também passam por muitos lugares, por exemplo, floridos, montanhosos. Acontece também uma passagem muito bonita do livro que eles estão vendo, né, o Monte Fuji. Então foi legal viajar com esses personagens por algumas paisagens do Japão. Só que, claro, no meio dessa viagem, no meio dessas visitas, fica aquela interrogação, né? O que está acontecendo? Eu não vou contar muito para vocês, porque é um livro assim bem curtinho, mas o que eu quero passar aqui nesse vídeo é que a gente então vai conhecer muitas memórias do Satoru, porque ele vai encontrar pessoas que ele conviveu na infância, na adolescência, na época de faculdade. Então são vários episódios da vida dele que a gente vai conhecer e assim a gente conhece então mais e mais o Satoru, sempre muito perfeitinho, como eu falei para vocês. E o Satoru, a gente vai ver isso, que desde lá da infância dele, ele passou por situações muito, muito difíceis. E ele sempre demonstrou, então, muita maturidade, desde novo. E também aquela coisa, assim, da aceitação, sabe? Isso me faz lembrar um pouquinho do budismo, né? Que, aliás, é muito citado nesse livro também. A gente vai ver alguns rituais budistas descritos também na história. E eu acho que esse livro fez muito sucesso no Japão, talvez porque ele converse muito com a realidade da cultura japonesa. E aí, por esse lado, eu fico tentando entender, né, imaginar. Por exemplo, o que eu quero falar para vocês, ela vai questionar essa questão do trabalho, ela vai citar, por exemplo, pais que trabalham demais, que não dão a devida atenção aos seus filhos, isso é muito abordado no livro, ou uma pessoa assim que dedica toda a sua vida para o trabalho, então as outras áreas da vida dela assim ficam deixadas de lado. Então esse foco total no trabalho é muito abordado no livro e eu acredito que isso deva conversar realmente muito com os japoneses. Mas esses personagens, então, que são os personagens secundários, né, que a gente também vai ver o desenvolvimento, né, desses temas, eles vivem realidades muito diferentes, porque como eu disse para vocês, né, eles vão passar por vários lugares do Japão. Então, por exemplo, a gente vai ver uma situação assim de uma região mais agrícola, outra assim de uma grande cidade, enfim. Então, mesmo sendo dinâmicas de vida assim muito diferentes, a gente vai conseguir enxergar ali a realidade psicológica de cada personagem e um laço muito forte que todos eles têm com o Satoru. Mas o gatinho, o Nana, que aliás eu não falei o nome para vocês, e ele até questiona o nome dele, né, por essa questão de gênero e tal, porque ele é o gato macho, né? Ele também vai contar pra gente de outros animais, né, que ele conhece nessa viagem. Então, cachorros, gatos, e é muito curioso, assim, ver a forma como ele fala dos cachorros, por exemplo, quando ele conversa também com outros gatos, é muito, muito legal. Mas, como eu disse no comecinho do vídeo, a gente logo vai perceber o que está acontecendo ali, o porquê daquela viagem. E para mim o livro não caiu por conta disso, de não ter assim um suspense, né? Nossa, o que está acontecendo e tal. Eu acho que talvez algumas pessoas até julguem o personagem principal, o Satoru, mas eu creio que muitos vão perceber sim o que está acontecendo na verdade com ele. O que vai aflorar realmente nesse livro é a questão das amizades e desse relacionamento, desse companheirismo, né, do homem com o seu bichinho de estimação, que aqui no caso do livro é um gato. Então as pessoas que gostam muito de gato, que têm um gatinho em casa, com certeza vão se deliciar com as partes que são descritas ali do ponto de vista do gato, a relação que ele tem com o seu dono. Mas mesmo que você não tenha um gatinho, como também é o meu caso, eu tenho uma cachorrinha,
a gente consegue se identificar ali, porque isso é essa relação, né, de companheirismo entre o homem e o seu bichinho de estimação. Então, esse livro, gente, vai combinar episódios engraçados, mas é um livro, sim, que tem uma pegada triste. Tem uma pegada de muitas perdas, tá? De trabalhar muito a aceitação das coisas, como eu também comentei com vocês. Vai falar muito dessa relação interpessoal, então, que a gente constrói durante toda a vida, amizades de verdade. Então, sabe aquela coisa de você ter um amigo que você não vê há muitos anos, e aí você reencontra esse amigo? Parece que vocês se viram no dia anterior, sabe? Não mudou nada. O livro mostra muito isso, eu achei muito legal, porque existem amizades assim, realmente, é muito bonito. E principalmente, gente, esse é um livro que quando você termina, você vê assim que ele tem uma visão muito positiva da vida. Então, sabe aquela coisa de você enxergar metade do copo cheio ou vazio? Com certeza, esse livro te traz a visão de você enxergar a metade do copo que está cheia. Como eu sei que muitos de vocês já leram esse livro, eu quero que vocês comentem então comigo o que vocês acharam, outras coisas na história que chamaram a atenção de vocês. E você que não leu, eu espero ter te deixado aí curioso, pelo menos, para conhecer essa história. Eu achei um livro muito bom, porque é um livro que não vai te exigir muito, não vai exigir aquela super concentração, aquele livro difícil, que vai te trazer reflexões mais filosóficas. Ele vai falar muito de constrói durante a nossa vida, sim, mas de uma forma muito leve, muito simples. E claro, né, gente, que eu fiquei com mais vontade ainda de ler esses outros livros que eu citei para vocês, que também são narrados por um gato. Eu vou ver se eu consigo ler esse ano ainda, o Eu Sou um Gato, né, que é esse grande clássico da literatura japonesa. E o livro do Hoffmann também me chamou muito a atenção, porque o Hoffmann era um escritor muito original. Eu só li O Homem de Areia dele e eu li também O Quebra-Nozes, tá? Eu só li isso, mas com certeza é um autor assim, que chama muito a minha atenção. Então, esse Reflexões do Gato Moore, com certeza, deve estar aí nas minhas próximas leituras. Bom, então hoje eu fico por aqui com essa dica de literatura japonesa e eu espero aí que mais pra frente eu volte a comentar com vocês com essa literatura e me deixe a dica aí de autores japoneses que você gosta. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!